Olá, sejam bem-vindos à quarta exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nessa apresentação, nós vamos estudar a seção 2.3 do livro, que trata sobre equações separáveis. Para iniciar esse assunto, vamos começar a fazer uma nostalgia para relembrar a parte de derivada da regra da cadeia que vai precisar nessa exposição. Então vamos lá. Quando a gente vai derivar x ao quadrado mais 1 elevado a 4 pela regra da cadeia, tem duas funções aqui. Tem uma função que é alguma coisa elevado a 4 e tem a função x ao quadrado mais 1. Essa aqui é a função de dentro e a função, tudo isso aqui elevado a 4 é a função de fora. Então, derivando, esse 4 vai descer, vai vir aqui para o... multiplicando esse t, e onde tiver 4 você subtrai 1. Isso aqui é a regra da derivada da potência, né? Expoente. Pronto, acabou? Não, porque a gente derivou apenas a função de fora. Falta multiplicar pela derivada da função aqui de dentro. Derivada de 1 dá 0, derivada de x ao quadrado dá 2x. Então, agora sim nós encontramos a derivada da função aqui. Outro exemplo, como a gente faz a derivada de seno de x ao quadrado? Para derivar o seno, o resultado dá cosseno no próprio ponto aqui, x ao quadrado. Agora tem que multiplicar ainda pela derivada da função de dentro. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada com relação a x de y à terceira. Esse y, ele representa uma função. Então a gente tem uma função elevado a 3. Essa função é a parte de dentro e elevado a 3 é a parte de fora. Do teorema da regra da cadeia, tá? Então, quando a gente for derivar, esse 3 vai descer, vai aparecer com o coeficiente aqui multiplicando, e onde tiver um 3, vamos colocar um 2, vai subtrair uma unidade. Então, a derivada de y ao cubo seria 3y ao quadrado, mas pela regra da cadeia, falta ainda multiplicar pela derivada da função y, que é dy dx. Para escrever y, eu vou escrever dy dx para fazer conexão com o conteúdo que a gente vai estudar daqui a pouco. Outro exemplo, qual é a derivada com relação a x de y menos y ao cubo sobre 3? Do mesmo jeito, derivada de y dá 1. Derivada de y ao terceiro, esse 3 desce, vai cancelar com esse 3, vai dar apenas 1 menos y ao quadrado. Acabou, né? Não, não acabou não, porque pela regra da cadeia, esse y, como ele é uma função, você vai fazer a derivada da função de fora, ver a derivada ainda da função dentro aqui, que é y. Vai ficar a derivada de y com relação a x. E observe que nesses dois últimos exemplos, esses termos aqui ó, são parcelas que costumam aparecer nas equações diferenciais. Ó. Por exemplo, eu poderia montar uma equação diferencial que aparece esse que é o que nós vamos fazer, tá? Que vai ser o exemplo 1 da seção 2.3 do livro texto. Resolver essa equação diferencial. Observe que essa parcela que aparece aqui, 1 menos y ao quadrado dy dx, é esse aqui, é exatamente a derivada desse termo. Então eu posso trocar lá 1 menos y ao quadrado dy dx por essa derivada aqui, derivada com relação a x de y menos y. E x ao quadrado também. Quem é a função que a gente deriva da x ao quadrado? É a mesma pergunta, qual é a integral de x ao quadrado? A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Mas nós não vamos colocar a constante, então eu posso reescrever essa equação usando apenas derivadas. Ó. Esse menos x ao quadrado é a derivada de menos x ao cubo sobre 3. Observe quando a gente derivar aqui, vai cancelar o 3 com 3, dá menos x ao quadrado. E esse termo a gente acabou de ver que é a derivada com relação a x de y menos y ao cubo sobre 3. A considerativa dá realmente isso. Então, essa equação diferencial pode ser reescrita dessa forma aqui. E como a derivada da soma é a soma das derivadas, nós ainda podemos reescrever de tal forma que vai ficar a derivada com relação a x dessas duas parcelas. Bem, se a derivada dessa função dá zero, é porque essa função é uma constante. Né? Para que a derivada de uma função dê zero, essa função tem que ser igual a uma constante. Então, esse termo aqui dentro dos parênteses, ele tem que ser igual a uma função. Por quê? Porque a derivada dele deu zero. Então, nós resolvemos uma equação diferencial. E observe que essa equação diferencial ela não pode ser resolvida pelos métodos anteriores, não. Ela é linear. Ó, tem um y ao quadrado aqui, não é linear, não. Além de termos o quadrado, está multiplicando o y'. Então, essa equação aqui não é linear. Nós não poderíamos resolver pelos métodos que a gente fez até agora. No entanto, repare bem que nesse tipo de equação, você tem uma expressão que depende apenas de x, aqui, ó, a primeira parcela, e uma que depende apenas de y em sua derivada aqui. Ó. Ou seja, uma parcela depende apenas de x, ó, menos x ao quadrado, e a outra uma parcela depende apenas de y vezes y'. Equações desse tipo
Vamos chamar de equações separáveis. Por que separáveis? Porque a gente vai poder separar as variáveis em, por exemplo, dois lados da equação. Ou então, como nesse caso aqui, tem uma primeira parcela dependendo apenas de x e tem uma parcela dependendo apenas de y vezes a derivada. Então, equações que você pode reescrever desse formato são chamadas de equações separáveis. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos resolver equações dessa forma. Vou fazer de maneira diferente, está no livro, tá? Então, como essas expressões todas iguais, a gente poderia integrar tudo com relação a x. Ó. Vou integrar tudo isso com relação a x. Ó. Toda a expressão com relação a x. Vai dar zero, que a integral de zero dá zero. Bem, mas a integral da soma também é a soma das integrais. Então, vou poder quebrar isso aqui em duas integrais. E agora, essa integral aqui depende apenas de x, e essa integral aqui é uma integral com relação a x. Só que esse termo dy dx vezes dx, a gente pode simplificar, né, cancelando x com x. Não pode fazer isso. Apesar que tem vídeo, umas exposições na internet que eu já vi esses absurdos acontecer. Não pode cancelar aqui o com x para dar dy, não. O que acontece na realidade é que esse termozinho aqui, que é a derivada de uma função vezes a diferencial da variável independente que é x, é a diferencial de y. Mais uma vez, a diferencial que eu estou em cálculo 1 é sempre a derivada da função vezes dx, onde x é a variável independente. Esse y aqui é uma função que depende de x. Eu estou derivando ela e multiplicando por dx. Então esse termo aqui é o dy. Então agora eu vou substituir. Quando eu substituir, vai ficar a integral de mx dx vai ser a integral de ny dy. E aqui é uma integral normal em y. Você pode integrar tranquilamente. Bem, em geral o pessoal costuma escrever assim, de um lado esquerdo ou direito somente y, do outro lado somente x. Então, falando que você pode separar aqui as variáveis, por isso que chama-se equações separáveis. E nós vamos resolver alguns exemplos de equações separáveis, ou seja, no final das contas, o que acontece é que você separa de um lado apenas x, do outro lado somente y. Do lado direito você integra com relação a x, e no lado esquerdo você integra com relação a x também, ó, porque é uma integral com relação a x. Só que a gente fez uma mudança de variáveis e ficou dessa maneira. Só que, informalmente, até o livro texto diz isso, você integra esse lado com relação a x e esse outro lado com relação a y. Parece uma certa loucura. Mas isso está justificado porque, na realidade, a gente está fazendo tudo aqui, ó, uma integral com relação apenas a x. A gente apenas fez uma mudança de variáveis aqui. Imagina se chamasse toda a variável de y. Onde tiver y, você vai colocar y. E quando você vai fazer a mudança de variáveis, você tem que achar quem é o dy. O dy é y' dx. Pronto, tá aqui, ó, você tem uma mudança de variável. Simples. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos resolver esse problema de valor inicial. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as variáveis, porque chama-se equações separadas. Então, vamos tentar colocar tudo que tem y no lado esquerdo e tudo que tem x no lado direito. Então, esse termo 2y menos 1 está dividindo, eu posso ir para o outro lado multiplicando. E observe que agora no segundo membro tem apenas x e no segundo tem apenas uma função que depende de y vezes a derivada de y. E o que a gente pode fazer agora? Agora a gente vai pegar e integrar os dois lados com relação a x. Só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, tá? Primeiro, é isso mesmo, vou integrar os dois lados com relação a x. Então vai aparecer a integral de x aqui e vai aparecer a integral de dx aqui. E mais uma vez, dy dx vezes dx é igual a dy. Então vamos fazer resolver essas integrais. Observe que aqui, nesse momento, nós vamos integrar dos dois lados com relação a x. Vai ficar integral dx, integral dx. E no próximo passagem, nós vamos trocar dy dx vezes dx por dy. A professora, não é a mesma coisa de cancelar aqui? Seria, mas não é isso que está sendo feito, tá? Se você pudesse lembrar dessa maneira, pode se lembrar. Mas a gente não cancelou aqui não, porque dy dx é a derivada, não é a divisão de dois diferenciais, não. Bem, só que agora eu vou fazer a substituição. Então, dy dx vezes dx é igual a dy. E eu tenho uma integral aqui com relação a y. Eu logo já multipliquei, tá? 2 vezes y dá 2y, 2 vezes 1 dá 2. E agora é só a gente integrar da maneira que a gente está acostumado. A integral de 2y seria 2y quadrado sobre 2, cancela 2 com 2. A integral de 1 é y vezes 2, 2. E aqui é a integral normal de x ao cubo. X ao quadrado sobre 3, cancela com esse 3. A integral de x dá x ao quadrado sobre 2. 4 por 2 dá 2. E a integral de 1 dá x. Acabou.
Não, não acabou não, porque a gente quer encontrar aqui a solução do problema exponencial. Eu sei que o y de zero é igual a menos um. Então vamos substituir essa igualdade. Nessa igualdade, como é que a gente lê isso aqui? É assim, quando o x for zero, o y é menos um. Então, quando o x for igual a zero nessa igualdade aqui, o y tem que dar menos um. Então, vamos substituir todos os x, substituem zero e todos os y substituem. E agora você tem aqui uma equação no primeiro grau em C. Primeiro, no segundo membro, aqui dá 0, 0, 0, então resta apenas C. E nesse caso aqui, menos 1 ao quadrado dá 1, menos menos dá mais, 2 mais 1 dá 3, então C é igual a 3. Então vamos substituir o valor de C igual a 3 aqui e resolvemos a equação diferencial. Apesar que você vai dizer, professor, mas não tem como isolar o y aqui? E até tem, né? Você poderia somar aqui um dos dois lados, e esse primeiro membro seria um quadrado perfeito, você poderia isolar o y. Mas daria tanto trabalho e ficar uma coisa tão estranha ficar y igual a raiz quadrada de tudo isso aqui, menos 1. Então é melhor deixar dessa maneira aqui. Lá tem mais um adendo a esse exemplo que vai ficar como exercício para vocês fazerem depois. Uma observação importante, porque eu sei que por mais que a gente faz essas exposições e quando é na época presencial da aula, o pessoal sempre gosta de assistir esses vídeos na internet que eles chamam de videoaula, embora não seja uma videoaula, é apenas uma apresentação, uma exposição. Eu vou fazer aqui uma observação importante para quando vocês forem assistir uma dessas exposições não serem enganados, tá? Vamos supor que eu quero resolver essa equação diferencial, que a gente acabou de resolver agora. Aí você vai começar a separar as variáveis. Eu coloquei o y para a esquerda, x para a direita. E agora, quando a pessoa chega no livro, está estudando essas pessoas que fazem esses vídeos, eles veem a equação nessa terceira igualdade aqui. Ó. Observe, antes estava assim, agora eu vou escrever em função apenas das diferenciais, dy e dx. Isso aqui chama-se equação diferencial em sua forma envolvendo diferenciais. Ou seja, não aparece a derivada da função, aparece apenas as diferenciais, aqui é a diferencial de x e a diferencial de y. Mais uma vez, aqui tem uma equação diferencial que aparece a derivada da função. Nós temos aqui uma equação diferencial que aparece as diferenciais da função. Então, o que eu já vi algumas coisas fazer, alguns expositores fazer na internet foi. E no livro está assim, no livro ele escreve essa linha e depois escreve essa. Aí a pessoa não sabe o que foi e fala, ó, eu peguei esse dx que estava dividindo e passei para o outro lado aqui multiplicando. Dá certinho, ó. Eu já vi isso, tá, pessoal? Não é isso que está acontecendo, não, tá? Isso é um assassinato matemático. Isso aqui não é uma divisão. Isso aqui é uma definição de uma função, dy e dx. Não é dy dividido por dx, não. Então você não pode passar para o lado de cá multiplicando, porque não é uma divisão. Isso aqui é a derivada, é y'. Mas mesmo assim, isso aqui daqui para cá tá certo. Mas o motivo não é porque multiplicou, passou esse dx para o lado de cá multiplicando, não. O verdadeiro motivo, eu vou explicar agora, foi o que a gente fez antes, dada essa equação, nós vamos multiplicar dos dois lados pela diferencial de x. Ó. Multiplicamos pelos dois lados da diferencial de x. Ao fazer isso, esse termo y' dx a gente pode substituir por dy. E vai voltar então aquela terceira linha que o pessoal tem mania de assassinar a matemática. Embora esteja, no final das contas, dá certo, mas não é pela razão que é exposta, tá certo? Então tenham cuidado quando for assistir as exposições ou até mesmo explicar alguma coisa. Não faça isso não, por favor, não passe o dx para o outro lado multiplicando, porque isso aí não pode. Inclusive isso aqui foi meu professor de cálculo que me explicou quando eu estudei cálculo há 1 milhão de anos atrás. Vamos fazer mais um outro exemplo? Bem, então, como antes, vamos tentar separar as variáveis. Antes de separar as variáveis, será que essa equação aqui dá para a gente tentar resolver pelo método das equações diferenciais lineares de primeira ordem? Não, né? Porque tem um y ao quadrado. Essa equação não é linear, não dá para resolver pelo método das equações diferenciais lineares. Então, para isolar, vamos passar esse termo 1 mais 2y ao quadrado para o primeiro membro, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Dá tudo y no primeiro membro. Não, eu tenho um y aqui no segundo. Então esse y eu tenho que passar ele para o segundo membro. Como ele está multiplicando, passar ele dividindo. Pronto, agora sim. Agora nós temos no primeiro membro apenas y, no segundo apenas x e a derivada de y. Como antes, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar
Essa igualdade toda por dx, né, vai aparecer dx aqui, vai aparecer dy, dx vezes dx, que é dy. Ou, nessa passagem daqui para a próxima, você também pode dizer assim, reescrevendo essa equação em sua forma diferencial, vai ficar diferencial de x no lado, diferencial de y. Observe a diferença, tá? Você pode dizer assim, reescrevendo a equação em sua forma envolvendo diferenciais, ou, como eu costumo fazer, multiplicando por dx toda a igualdade, no lado direito vai dar cosseno de x dx. E no lado esquerdo daria dy dx, a derivada, y' vezes dx, que é dy. Pronto, e agora nós vamos integrar. Ficou feio, né, esse negócio. Vamos integrar dos dois lados. E como é costumeiro, já está na boca do povo há muito tempo, o primeiro membro integrar com relação a y e o segundo integrar com relação a x. Embora no final das contas sabe que é tudo integral com relação a x. E aqui foi feita a mudança de variáveis. Então, a integral de 1 sobre y é o ln de módulo y, a integral de 2 y é y quadrado sobre 2, cancelou 2 com 2, a integral do cosseno de x é seno de x mais uma constante. Acabou? Não, né? Porque a gente tem aqui encontrar quem é a constante, que é um problema de valor inicial. Mais uma vez, quando o x for zero, o y é menos 1. Então, quando eu substituir aqui o x por zero, vou substituir o y por menos 1. Fazendo essa substituição, seno de zero dá zero, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, e ln de módulo menos 1 é 1, ln de 1 dá 0. Então vai dar apenas c igual a 1. Pronto, e portanto, nós encontramos quem é a solução da equação diferencial. Observe também que nesse exemplo não dá para você isolar aqui o y. Não tem como. E tem uma expressão envolvendo ln e tem uma expressão envolvendo y ao quadrado. E isso vai acontecer muito, tá? Nem sempre você vai poder isolar o y, deixar ele tão bonitinho para olhar só para ele, como a gente quer, não. Como a gente está acostumado no ensino médio e nos cursos anteriores. Pronto. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.